Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o vereador do município de São Paulo, Alfredo Alves Cavalcante, mais conhecido como Alfredinho. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Conta pra gente, o que é que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo? Veja, com a criação aí do partido do Kassab, o PSD, teve uma mudança de quadro muito importante na Câmara Municipal. O PSDB, que era a maior bancada com 13 vereadores, está reduzida hoje a 6 ou a 7 vereadores, depende ainda de alguma mudança que possa acontecer. O certo é que 6 vereadores saíram, um está ainda para confirmar, mas é quase certo que saia também. O DEM, que teria 7 vereadores, deverá ficar com 3, porque 4 devido também ao partido do Kassab. E a principal mudança do ano, acho que não só aqui no município de São Paulo, mas talvez a nível nacional, que é a criação do PSD, que não é só vereadores que estão saindo, mas deputados, prefeitos e até governador, né, está saindo. Mas como aqui é São Paulo, a capital, e é aqui que o prefeito administra, aqui talvez seja o maior impacto. E aqui é onde está nascendo esse partido PSD, criado por próprio Kassab, no intuito de disputar as eleições já de 2012. Então essa mudança, a semana passada foi uma semana muito agitada na Câmara Municipal de São Paulo, porque já havia a especulação que deveria ter essas mudanças, no caso de vereadores trocando de partido, e o presidente da Câmara saiu do PSD, um fundador histórico do partido, o vereador José Paulo Neto, vereador importante, tão importante que é presidente da casa, e como falei, fundador do PSDB, saiu do PSDB e vai para o PSD do Kassab. Na prática, o prefeito Kassab continua administrando a cidade, continua tendo maioria, mudou de sigla os vereadores. Na prática é isso? Na prática é isso. No primeiro momento? Primeiro momento. No segundo momento é que surge um novo partido que pretende, ou possivelmente, irá disputar eleições nos anos vindouros. Uhum. É isso? Mas assim, o prefeito, ele continua mantendo a relação com o PSDB. Agora, como é que fica essa relação hoje na sua avaliação? Veja, do ponto de vista com Serra, o prefeito continua sendo aliado dele, ele sempre fala isso. Com o Alckmin, nós sabemos que o prefeito tem problemas com o Alckmin, disputaram a eleição. E um das grandes motivos dessa demandada de vereadores do PSDB é a briga exatamente da parte serrista com a parte do Alckmin. Parte dos vereadores, esses 6 ou os 7 que puderam acontecer, foram vereadores que apoiaram o próprio Kassab contra o Alckmin. Eles já vinham tendo problema lá de trás, desde a época da eleição, dentro do partido. E isso não é de agora. E aconteceu o rompimento agora devido a essas divergências lá de trás. E também a disputa entre os alquimistas e os serristas. Então ele continua sendo aliado do Serra. Já disse que Serra for candidato a prefeito, dificilmente ele fará oposição ao Serra. Então, o cenário político ainda está meio nebuloso, ainda tem dúvida para o ano que vem. Então não se sabe se ele é a base de apoio do governo federal ou do governo estadual? Ou existe alguma composição na sua avaliação? É um quebra-cabeça difícil a gente entender. Ele está procurando dialogar com o governo federal. Ele disse que nem a oposição nem a situação. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nem a oposição, nem a de esquerda e nem a de direita. Então, agora, um partido político, para ele crescer politicamente, ele tem que se definir. Ou é de esquerda, de direita ou de centro.
Ou é oposição em algum lugar ou situação. Então ele pode ser situação lá em Brasília, no governo federal, e pode ser oposição aqui em São Paulo. Embora eu acredite que isso não vai acontecer. Eu acredito que ele vai procurar ser ainda situação no Estado, em Brasília, e oposição aqui na cidade, que provavelmente, se não for o Serra o candidato do PSDB, venha o Kassab lançar um candidato dele, do partido dele, para disputar a eleição. Nesse cenário, vamos ter um candidato do PSDB, um dele, Kassab, PSD, um nosso do PT, o Netinho de Paula, hoje do PCdoB, já anuncia que é candidato. Então, esse é o cenário que pode acontecer. Para que cargo? Para prefeito? Para prefeito. Ele já lançou a candidatura dele, já oficializou a candidatura dele como candidato do PCdoB. É claro que isso pode mudar, o quadro pode mudar, porque a discussão está começando agora e possa ter aliança, mesmo esses prováveis candidatos aí que já se apresentam, de se fazer uma aliança em torno de ampliar esse leque de coligação. Na sua avaliação, qual a decorrência de toda essa discussão política, de troca de partidos para o município de São Paulo? É o que eu falei anteriormente. Do ponto de vista político, e a forma como o prefeito dirige a cidade, se cria uma insegurança na população. É tanto que cria essa insegurança que o prefeito não responde aos serviços básicos como transporte, que está aí o horror, o trânsito, que é esse horror que está aí. E nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento previsto para 35 bilhões para este ano, e que não tem um programa de obra, de investimento que a gente possa acreditar. O prefeito tem muito projeto, mas não tem nenhum projeto que seja concretizado. Projeto, acho que ele tem lá uma pilha, uma pasta de projetos. Lá, todo dia ele lança um, ou quase todo dia. Mas não se concretiza nada. Por exemplo, os 2 piscinões, que é uma discussão antiga aqui do centro, por sinal ali, 9 de julho, ali no Anhangabaú, é uma discussão que vem desde a época do Pita, passou pela Marta, veio o Serra, o prefeito anunciou, agora está voltando atrás, né? Tá por quê? Uma alegação, até agora eu não vi o prefeito se posicionar de maneira clara o motivo. Pode ser a alegação técnica, provavelmente, não acredito que seja financeira, porque dinheiro tem para fazer, né? Então, eu acho que a cidade poderia estar muito melhor do que o que está. Não é que vai resolver o problema de São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme, no meio de uma região metropolitana, que tem vários problemas também. O problema da parte metropolitana influencia diretamente aqui na capital. Não é isso que eu quero dizer. Mas alguns problemas básicos, eu não vejo reação. Não vejo a cidade reagir, no sentido de estar tentando resolver enchentes, por exemplo. É claro, dizer vai acabar a enchente, é impossível acabar a enchente na cidade como São Paulo. Mas durante esse governo, nós estamos falando de piscinão. Se você me disser qual piscinão que esse governo criou, me diga que eu quero ir lá ver. Se a gente vai para o transporte, o investimento da gestão passada, Marta Suplicy, de corredores, de terminais, se você me dizer assim, qual corredor que essa atual gestão fez, me diga que eu quero conhecer, que eu não conheço. Entendeu? Aí veio a história do metrô. Vou colocar aí 1 bilhão no metrô de São Paulo. Até agora diz que não receberam nada. Isso, tanto o governo municipal, que não é o principal responsável pela construção de metrô, mais o governo do estado, se a gente for comparar, esse dia um especialista em transporte estava fazendo a média de construção de metrô do governo do PSDB, durante todo o período de governo do PSDB até agora. Chega a 0,7. A média de construção de quilômetros de metrô na cidade de São Paulo. Aqui na capital da cidade de São Paulo. 0,7, que é muito pequena. Uma cidade que tem 11, quase 12 milhões de habitantes e que tem um transporte coletivo e um trânsito caótico, como todos nós sabemos, enfrentamos isso no dia a dia. Metrô é uma saída para poder melhorar o trânsito. E São Paulo só tem metrô na região nobre ou classe média alta. As periferias, que são verdadeiras cidades, não vai metrô. Por que não vai metrô para o Grajaú, região do Capela do Socorro e Parelheiros, tem 1 milhão de habitantes? Agora, aqui ficam algumas perguntas no ar e que a gente tem que fazer a provocação aqui para você nos responder, Felipe. A Prefeitura de São Paulo passou por vários governos.
Tivemos PMDB, tivemos PSDB, tivemos Democrata, tivemos PT, bom, vários partidos. Os problemas, aparentemente, continuam os mesmos. Ou essa avaliação está equivocada? Esta é a pergunta que eu faço. Mudou alguma coisa? Você vê um horizonte de mudança? Você vê um horizonte de melhora? Como mudar esse quadro? Como melhorar esse quadro? Não, eu acho que é priorizar os recursos que tem em setores prioritários, realmente. Quais? Eu acho que transporte, saúde e educação fora estrutura básica. Principalmente transporte. Transporte, olha, eu vou falar um negócio para você aqui. Você pode escrever o que eu estou falando. Você vai ver em breve uma revolução por problema de transporte na cidade de São Paulo. E vai ser uma revolução feita por essa molecada nova aí. Porque essa molecada não vai aguentar sair lá da periferia da Zona Sul ou da Zona Leste e ficar 2, 3, 4 horas para chegar até a faculdade. Não vai aguentar. E essa juventude, elas reagem do jeito delas. A gente sabe muito bem que elas reagem do jeito delas. Então, esse movimento que tem lá no Anhembi-Mirim e que tem acontecido várias vezes de fecharem lá as vias, Estrada do Alvarenga, que é um problema gravíssimo que tem na Zona Sul. Belmiro Amarim, que é outro problema gravíssimo que tem. A Zona Leste é um pouco melhor. Não é bom, mas um pouco melhor, porque tem metrô. Tem outros meios de transporte. A Zona Sul, o único meio de transporte que tem é o ônibus. É ônibus. E agora o metrô chegando lá timidamente, algumas linhas de trem timidamente, e isso está chegando ao limite. Então, é uma prioridade que a cidade tem que pensar para onde? Com a melhoria de vida da população, graças aí no governo do presidente Lula e agora a continuidade com a Dilma, eu sou um trabalhador... nova classe C. Eu sou um trabalhador de montadora. Embora faz uns 15 anos que eu não monto mais carro, que dentro do sindicato. A montadora gosta de vender carro. E montadora, quanto mais vende carro, mais ela faz. Ela diz o seguinte: nós temos a missão de fazer os carros. A missão de arrumar rua, construir rua e estradas é dos governos. Então, hoje você compra um carro com 80 vezes, e mais de 100 vezes. Então, são várias pessoas que não tinham condições de ter carro que compram carro. A periferia nos fins de semana está pior do que o centro. É só as pessoas irem até a periferia nos finais de semana, vão verificar que está pior do que o centro, porque no final de semana eles não saem para o centro, fica lá e você não consegue andar. E durante a semana é isso. É 2, 3 horas para chegar até o centro da cidade, mais 3, 4 horas para chegar até o bairro. E esse movimento Passe Livre, e mais outros movimentos que tem aí nos bairros, em vários locais da cidade, isso a qualquer hora vai explodir. Então o governo tem que dar uma prioridade para isso, como habitação, e tem várias prioridades. Nós queremos agradecer muito a sua participação, Alfredo Alves Cavalcante, vereador do município de São Paulo, e a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.